Eu tô revendo aquela série House na Amazon. E o que eu acho que é interessante é que o House ele tem um perfil inquieto. Ele faz diagnósticos e ele trabalha com brainstorm. E ele destoa totalmente dos outros médicos do hospital. E aí a gente, quando vai pensar um pouco sobre aquele perfil do House, ele tem uma alta taxa de inquietude que, na minha opinião, vem na genética. Existem pessoas com maior processamento, diria, uma memória RAM maior, que tem mais facilidade de abstração, e essas pessoas que têm mais facilidade de abstração, em geral, são mais inquietas, e existem pessoas que são menos inquietas e trabalham mais com repetição. E aí eu, pensando sobre isso, eu acho que a gente tem dois processos que a gente pode separar, diferentes, que as pessoas acabam trabalhando, que é um processo que eu vou chamar de um processo de conhecimento em carrossel e o processo de conhecimento em espiral. E aí a gente trabalha com taxas nos dois casos. Pessoas que trabalham mais no operacional, que têm um trabalho mais repetitivo, têm uma tendência a trabalhar mais com o processo em carrossel. O carrossel, a gente sabe o que é um carrossel, ele fica girando em torno do mesmo eixo, dentro do mesmo nível horizontal. E o espiral também vai girando, mas a cada volta que dá, ele sobe para cima, né, num patamar acima. Então você vai aprendendo e vai subindo. Então você tem o espiral e você tem o carrossel. Então você tem alta taxa do processo em espiral e alta taxa do carrossel. Pessoas que são mais repetitivas. Não é uma questão de inteligência. Então o cara que está no espiral é mais inteligente que o carrossel. Não. Porque dependendo da atividade da pessoa, a pessoa realmente precisa. Às vezes a pessoa tem uma super inteligência para determinada coisa, mas ela vai repetir aqueles processos e ela tem uma capacidade para repetir aqueles processos. Existem demandas e atividades diferentes para os dois cenários. O que acontece hoje em dia, com a revolução midiática civilizacional, que a gente tem um boom de interação. Você aumenta a interação, nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais tecnológica por uma necessidade em função do aumento da complexidade demográfica. E quando você aumenta a complexidade demográfica, você tem necessariamente que aumentar a taxa, né, de criação de novas tecnologias. Quando você tem novas tecnologias, você tem atualização, né, os processos passam a ser cada vez mais técnicos. E quanto mais técnico é o processo, quando você atualiza a máquina que você faz o processo, você tem que atualizar todas as pessoas que estão em torno daquele processo. Isso é uma coisa. E, além disso, existe um aumento radical da interação entre as pessoas que vai gerando mais e mais inovações. Novas máquinas, novos processos, novas maneiras de pensar, novas ideias, você vai tendo acesso a novas coisas. Então, o que era uma taxa razoável num processo de carrossel no passado não é mais agora. E o que era uma taxa razoável de processo em espiral no passado não é mais agora. Então nós estamos aumentando a taxa dos processos. Há uma necessidade de quem gostava de processos em carrossel, de conhecimento em carrossel, e tinha um determinado patamar de repetição, hoje em dia já não pode ter, naquele modelo do passado. E a mesma coisa em espiral. Está tendo uma demanda maior para que as pessoas possam se atualizar em relação a esse novo ambiente. E aí tem uma coisa que é interessante nesse processo, que é a questão das fontes de informação. E aí você pode fazer um diagnóstico, né? Para você dizer assim, poxa, como é que eu posso identificar uma pessoa que está mais num processo em espiral ou em carrossel? Você vai trabalhar com as fontes de informação. As fontes de informação que a pessoa trabalha são fontes de informações mais tradicionais. Então você pode reparar, quando uma pessoa está muito no processo de repetição no carrossel, ele geralmente pega fontes de informação mais tradicionais que trabalham com senso comum
e a pessoa mantém essas fontes de informação mais tradicionais, que trabalha com senso comum e não varia muito, não procura novas fontes de informação. E a pessoa no espiral, ao contrário. A pessoa procura fontes de informação mais incomuns e tem uma atualização das fontes de informação. Então, se você não atualiza a sua fonte de informação, dificilmente você vai aumentar a sua taxa de processo de espiral. Você não vai aumentar. Você vai ficar no carrossel, porque você vai ouvir as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, né? Trabalhando com o senso comum, então você vai reforçar o seu senso comum. Quando você quer sair desse senso comum, você tem que procurar novas fontes de informação. O mais importante para você poder melhorar o processo de conhecimento é quando você renova suas fontes de informação. Você é provocado, você precisa oxigenar essas novas fontes de informação. Então, o grande segredo para você melhorar a sua capacidade de processar a informação de uma maneira mais criativa é se dedicar a pensar sobre as fontes de informação que você trabalha. São fontes de informação de qualidade, são fontes de informações que trazem um senso comum, um senso incomum eficaz, um senso comum interessante, aquelas coisas que fazem você pensar. E a partir daí você então é provocado, aí você vai entrando no espiral, você vai melhorando, você vai olhando para a sua percepção, você vai aumentando sua taxa de processo de conhecimento em espiral e vice-versa. Às vezes você se depara com pessoas que estão num carrossel, e aí quando você vai mais a fundo um pouco no conhecimento da pessoa, você vai ver que aquela repetição que ela tem é porque ela está trabalhando sempre com as mesmas fontes de informação, sempre com aquelas fontes de informação que repetem o senso comum, que reforçam um determinado tipo de pensamento, e a pessoa continua girando em torno daquele carrossel e ela não consegue sair daquilo. Ela precisa atualizar. E aquilo que funcionava no passado hoje não funciona mais. Uma taxa de conhecimento em carrossel no passado precisa ser atualizado, porque a pessoa precisa aprender mais para poder viver num mundo mais dinâmico, e a mesma coisa no espiral. O carrossel, né? Atividades operacionais mais repetitivas as pessoas tendem a trabalhar mais no carrossel, e as criativas, abstratas, estratégicas, no espiral. E por aí as coisas caminham. É isso, o que vocês dizem? Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negro, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.